Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto que é a queixa recorrente aqui no consultório. Queixas de desconforto, dor abdominal, aquela sensação de estar empanzinado após uma refeição, mal-estar, flatulência, é uma situação muito desagradável e que muitas das vezes acaba interferindo no convívio social. Então, eu resolvi falar um pouquinho para vocês e como a gente pode evitar essas sensações desagradáveis. Mas antes da gente começar, eu queria convidar você para já curtir esse vídeo e compartilhar esse conteúdo, que eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por essa situação. E a nossa intenção é justamente compartilhar conteúdo, falar de saúde e transformar isso numa corrente. Então, pessoal, vamos compartilhar, vamos curtir esse vídeo para que também o meu trabalho tenha mais visibilidade aqui no YouTube e eu consiga produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Pessoal, é importante a gente saber que os gases, eles são um processo fisiológico da nossa digestão. Depois que a gente se alimenta, esses alimentos eles caem lá no nosso intestino e lá existem várias bactérias boas e bactérias ruins, que vão digerir esse alimento. Em relação a esses alimentos, nós chamamos de food maps, que são os carboidratos cadeias curtas e também os álcools de açúcar, que são mal absorvidos ali no organismo e podem gerar uma maior fermentação pelas bactérias intestinais, causando esse desconforto. Uma outra causa comum é o uso abusivo de algumas medicações, como por exemplo o inibidor da bomba de próton, conhecido como os prazóis da vida. O que eles vão fazer? Eles vão aumentar o pH do estômago. E a gente precisa do ácido clorídrico para transformar o pepsinogênio em pepsina. Isso vai ser muito importante na digestão e essas medicações podem atrapalhar um pouquinho. Com isso, alguns alimentos podem ir para o nosso intestino mal digeridos, gerar uma maior fermentação nas bactérias intestinais e causar aquele excesso de flatulência. Uma outra classe de medicações que causam muita desbiose intestinal, ou seja, alteração entre as firmicutes, bacteroidetes, que são bactérias intestinais, são os antibióticos. Porque quando a gente utiliza o antibiótico por conta de uma infecção, ele não só mata aquelas bactérias ruins, mas ele também mata as bactérias boas, ou seja, ele causa uma devastação ali na nossa microbiota intestinal, matando as bactérias. Então, após o uso do antibiótico, é importante a gente pensar numa estratégia que seria o uso dos probióticos. Os probióticos são justamente as bactérias boas que vão ser colocadas novamente ali para povoar nossa microbiota intestinal que foi devastada com o uso do antibiótico. E não só isso, também alimentar com prebióticos, que são substratos para os probióticos. Eu vou explicar. Os prebióticos são as fibras encontradas nas frutas, nas verduras, nos legumes e vão ser muito importantes para os probióticos, que são ali as bactérias boas. Então vão ser substratos, como se fossem alimentos para as bactérias boas. Então logo depois da infecção, após o uso do antibiótico, é importante a gente pensar nessa boa alimentação, com mais água, com mais prebióticos, ou seja, com mais fibra, alimentos mais naturais, para que a gente possa repovoar ali a nossa microbiota intestinal de boas bactérias, melhorando assim essa situação de desbiose. E ansiedade? Será que ela pode aumentar esses sintomas desagradáveis de empanzinamento, excesso de flatos? Pode. E isso acontece porque a pessoa ansiosa, ela tende a comer mais rápido. Muitas das vezes, ela para rapidamente para almoçar, fala ao telefone, conversa, come rápido e com isso, ela acaba engolindo mais ar do que seria o necessário. E esse excesso de ar, ele fica aprisionado ali no estômago. Então, o paciente costuma reclamar que logo depois de almoçar, ele fica arrotando muito, aquela situação dos gases que voltam ali com aquele odor desagradável, né, da comida, já nesse processo de digestão, justamente por ter esse hábito de comer rápido e conversando. Então agora eu vou te dar algumas dicas para que você de repente melhore essa condição que está te incomodando tanto do desconforto abdominal. Um ponto de partida é, se você tem se sentido com esse desconforto de um tempo para cá, comece a observar o que você tem comido. Faça uma lista naquele dia em que você estiver mais empanzinado, com aquela sensação de plenitude, com aquele aumento dos gases, aonde você está se sentindo mais incomodado.
E aí, fazendo essa lista, muitas das vezes você já consegue resolver o problema, tirando ali do seu cardápio, do seu dia a dia, aquele alimento que está contribuindo para esse mal-estar. Outra dica muito importante é se alimentar devagar, mastigando bem os alimentos. Como eu falei lá atrás, quando você come muito rápido, você acaba engolindo muito ar, causando aquela situação de aerofagia. E aí pode aumentar os arrotos e até mesmo as flatulências. Então, alimentar devagar e não só isso, mastigar bem os alimentos. Porque quando você mastiga bem, você acaba triturando mais ele e facilitando nesse processo de digestão, evitando que o alimento ele vá mal digerido para o seu intestino. Uma outra dica simples, mas que funciona é, ao invés de você consumir um alimento mais açucarado na sua sobremesa, já experimentou tentar uma fruta cítrica, como por exemplo o kiwi, o abacaxi, a laranja, tangerina, o limão, podem ajudar nesse processo de digestão. E tirar o doce vai evitar com que você tenha mais fermentação após o almoço. Uma dica valiosa também é qualidade no estilo de vida. Não só a alimentação, mas também a prática regular de atividade física vai ajudar na melhora do seu metabolismo e, consequentemente, na sua digestão. Um ponto importante que eu já dei uma dica lá atrás é em relação às medicações. Muitas das vezes a automedicação e o excesso de remédios desnecessário pode levar a esse mal-estar. Então, reavaliar o uso das suas medicações com seu médico e evitar a automedicação vão ser muito importantes nessa questão tanto da diminuição da nossa microbiota intestinal por conta dos antibióticos, como também na alteração desse pH pelo uso dos prazóis da vida. Então, pessoal, usar medicação quando for extremamente necessário e com indicação médica. Um outro ponto também importante que eu deixei de falar lá atrás é que após os 35 ou 40 anos, a gente já começa a ter uma maior dificuldade na digestão da proteína, da carne, do ovo, e muitas das vezes o cloridrato de betaína, algumas enzimas digestivas vão se tornar super interessantes para melhorar esse processo digestivo. E é muito importante que você tenha um acompanhamento médico para que ele avalie, através de exames e da própria consulta, se existe aí alguma condição de doença envolvida nesse meio, que pode ser desde uma intolerância à lactose, ao glúten, uma doença inflamatória intestinal e até mesmo câncer. Ou se apenas um ajuste no seu dia a dia, na sua alimentação, já vai evitar com que você continue com esses sintomas. Então, pessoal, se esse incômodo de flatulência, esse empanzinamento, gases, esses arrotos, enfim, essas situações desagradáveis estão frequentes na sua vida, procurem um acompanhamento, uma orientação médica, melhorar a alimentação, melhorar a atividade física, para que você fique livre dessa situação e se sinta mais feliz. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no meu canal do YouTube, para que eu consiga produzir mais vídeos e trazer mais informações de saúde e de qualidade para todos vocês. Um beijo e até a próxima!